Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Patrícia. Conselheiros, boa tarde. Agora iniciamos a sessão do dia 2 de fevereiro na parte da tarde, estamos com quórum, e vamos iniciar pelo processo de número 15 da pauta, de minha relatoria, a recorrente à Fazenda Nacional interessada é Unimed Participações. Vai ter sustentação oral. Patrícia, o patrono se encontra? Sim, presidente, ele está disponível na sala de espera. Pode convocar, por favor. Ok, farei a convocação. Obrigada. Item 15 da pauta, Dr. José Cláudio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Patrícia. Presidente? Não. Peço só um momento, por gentileza, que o patrono está com uma dificuldade para entrar na sala de julgamento. Ok, estamos aguardando. Já estou aqui. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma, à sessão da nossa Câmara Superior. Vou pedir para o senhor só deixar o microfone desligado para eu poder relatar o seu processo. Muito obrigada. Então, conselheiros, o processo está na pasta. Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face da decisão proferida pela segunda turma ordinária, segunda Câmara, segunda sessão deste CARF, nos acórdãos 2202003565, por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. O desenrolado processo, desde a lavratura do auto de infração até a fase recursal, enquanto detalhadamente exposto no âmbito do recorrido. Então, transcrevo aqui parte do recorrido, exilo, escrevi. Deu-se, então, provimento ao recurso, transcreve-se a seguir ementa e decisão do acórdão recorrido. Aqui, transcrevo a ementa e o dispositivo. Encaminhados os autos para a ciência da Fazenda Nacional, a Procuradoria interpôs recurso especial, onde alegou, em breve síntese, argumenta que o entendimento firmado pelo colegiado ACO, ao cancelar integralmente o lançamento, está em desacordo com a decisão proferida pela então segunda Câmara do primeiro Conselho de Contribuinte, no acórdão paradigma 102.46.329, cuja ementa transcreve na sua integralidade. Ressalta que, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reconhecer a decadência integral do lançamento substitutivo, afirmando ter o mesmo extrapolado o propósito de sanar vícios formais do lançamento original, o acórdão paradigma adotou solução diversa, qual seja, manteve o lançamento afastando apenas a exigência decorrente da eventual inovação dos termos do artigo 1732 do CTN. Ou seja, os julgadores ACO entenderam que, ao inovar a exigência, o segundo lançamento afastou-se dos ditames do 173, inciso 2 do CTN, passando então a ser regido pela regra geral dos lançamentos por homologação. Entretanto, a segunda Câmara do primeiro Conselho, paradigma 102.46.329, interpretou de forma diversa, permitindo que a exigência fosse mantida naquilo que não excedeu o lançamento primitivo. É dizer que, com relação à parte que já havia sido lançada anteriormente, não houve inovação, devendo o prazo decadencial para a constituição desses créditos ser regido pelo 1732 do CTN. Cita que o STJ tem aplicado a possibilidade de se decotar a majoração indevida nas CDAs submetidas à execução fiscal, é dizer, aproveita-se os atos já realizados sem declarar a nulidade do título. Nesse sentido, o RESP 883746, agravo no RESP 779496 e RESP
602.002 e RESP 757.901, entre outros. Nesse diapasão, não há que se falar em decadência para a parte da exigência fiscal não inovada no segundo lançamento, realizado pela fiscalização em substituição ao primeiro anulado por vício formal. O recurso teve seu segmento inicialmente negado, consoante despacho de folhas 353 a 355. Certificada da negativa, com envio dos autos em 15 de 3 de 2017, a PGFN interpôs agravo, parcialmente acolhido, com retorno à segunda Câmara da segunda sessão, de novo exame de admissibilidade. O recurso foi, então, admitido, consoante despacho de folhas 366 a 369. Certificada, contribuinte em 18 de 6 de 2018, consoante aviso de recebimento, apresentou contra-razões ao pleito fazendário. Pugna pelo não conhecimento do recurso especial, por entender violado o 67, parágrafo 1º, anexo 2 do RICAF, ressalta que no acórdão paradigma, a segunda Câmara do primeiro Conselho entendeu pertinente a aplicação simultânea de uma regra geral, 1731 do CTN, com a regra especial, 1722 do CTN. Já no caso em análise, o confronto ocorre entre as disposições de uma regra especial, 150 parágrafo 4º, e outra especial, 173.2 do CTN. Razão pela qual o recurso especial não deve ser admitido por falta de similitude fática entre o paradigma e o recorrido. Quanto ao mérito, a doutrina do recorrido citou a necessidade de aplicação integral de 150 parágrafo 4º, no caso de inércia da Fazenda Nacional no prazo ali consignado, não sendo possível seu fracionamento para, ao final, requerer o não conhecimento, e, se for o caso, desprovimento do recurso especial interposto pela Fazenda. É o relatório. Doutor, vou marcar seu tempo aqui no meu cronômetro. Ó, o senhor fica à vontade. Tá ok. Senhores membros, presidente, relator dessa primeira turma da Câmara Especial de Recursos Fiscais, né, eu vou ser breve aqui, porque a questão não demanda aí muita análise. Na verdade, se trata, né, de um ILL, ou seja, o imposto, né, sobre o lucro líquido de 91, né, exercício 92, ano base 91, certo? E o que ocorreu, foi feito um lançamento, esse lançamento foi impugnado, certo? E a própria Delegacia da Receita Federal reconheceu que aquele lançamento continha vício de forma, certo? Por não cumprir o 142 do Código Tributário Nacional. E aí, em 99, fez um outro lançamento, certo? Esse outro lançamento foi objeto também de impugnação, né? E sendo alegado em preliminar a decadência, porque quer seja pela regra do 150, parágrafo 4º, quer seja pela regra do 173, inciso 1, né, que é a regra geral, já teria decaído o direito da Fazenda. E por que isso daí? Porque, na verdade, o que aconteceu quando foi anulado o primeiro lançamento é que o contribuinte foi intimado para apresentar novos documentos, foi feita uma nova diligência fiscal e, inclusive, esse segundo lançamento foi feito com base nessa nova documentação apresentada. Então, não há dúvida, como ficou reconhecido por unanimidade no julgamento do recurso voluntário, que se tratava de um novo lançamento, portanto, atingido aí já pela decadência, né, porque foi um lançamento feito em 1999, certo? E se não fosse por essa razão também, né, do acolhimento da decadência, foi alegado ainda no recurso voluntário, que nem chegou a ser apreciado, porque foi reconhecida a preliminar de decadência, que se tratava de um ILL de 91, onde não houve uma efetiva distribuição de resultados, ou seja, era uma sociedade limitada que não distribuiu absolutamente nada, pelo contrário, teve até prejuízo, certo? Então, não haveria que se falar em imposto sobre o lucro líquido. Na verdade, naquele lançamento complementar, foi feita ali uma retificação em relação ao resultado, foi apurado um resultado, mas esse resultado nunca foi sequer
distribuído, então, pelos precedentes, inclusive do STF também, ainda que não fosse reconhecida a decadência, né, jamais poderia ser exigido o imposto de renda na fonte em relação àquele período de 91 sobre um resultado que não foi distribuído. Então, são essas aí as considerações bem resumidas, né, que eu gostaria de fazer para vossas excelências, né, requerendo aí que o recurso da Fazenda não seja conhecido, né, se ele for reconhecido, não seja dado provimento, que seja mantida a preliminar que foi acolhida no julgamento do recurso voluntário por unanimidade, e na improvável, absurda hipótese aí de ser dado provimento ao recolhimento da Fazenda, aí a questão de mérito, obviamente, teria que ser julgada, porque não foi julgada no recurso voluntário, tendo em vista que foi acolhida a preliminar de decadência. São essas as considerações, para não tomar aí muito tempo de vossas excelências. Obrigado pela atenção. Ok, doutor. Então, vamos lá. Conhecimento, né? Conhecimento, aí eu faço aqui um arrazoado sobre a tempestividade do recurso especial. O recurso, então, é tempestivo. Vou só pedir para o senhor botar no mudo o microfone, doutor. Obrigada. Aí, bom, quanto à caracterização da divergência suscitada, faço notar inicialmente, quanto ao óbice da contribuinte levantada em sede de contrarrazões, que a matéria aqui se discute diz respeito à aplicabilidade do 173.2 do CTN e a extensão de eventual inaplicabilidade do dispositivo em face de inovação em lançamento destinado a refazimento de anterior anulado por vício formal, com a declaração de decadência consistindo em mera consequência da discussão. Assim, nada há de controvérsia quanto à eventual aplicação subsidiária dos artigos 154 e 173.1 do CTN. O dispositivo a ser aplicado posteriormente, em caso de afastamento do 173.2 do CTN, e nada influencia a caracterização da divergência apontada, constituindo-se dessa forma em dissimilitude fática acidental. Assim, nota-se a existência de outra dissimilitude fática entre o recorrido e paradigma apontado, na medida em que, no recorrido, a inovação realizada no lançamento foi o cômputo na nova constituição de ofício de exclusão da base de cálculo anteriormente não considerada. Já no paradigma, houve aumento de valor devido quanto ao novo lançamento, conforme se depreende do trecho abaixo. Então, eu trago aqui, transcrevo, o fato da autoridade lançadora ter retificado o valor do CUB dos meses de abril, setembro e dezembro de 93, que resultou num acréscimo no valor do imposto devido, não tem o condão de revogar o prazo decadencial estabelecido pelo CTN, artigo 173, inciso 2. A matéria do processo anulado não estava atingida pela decadência. A ação fiscal foi tempestiva e regularmente instaurada. Fato esse não pode ser alterado por fatos posteriores, por se tratar de um ato jurídico perfeito. Fatos ocorridos durante a ação fiscal e que vierem a ser considerados sem amparo legal pelo sujeito passivo, como, por exemplo, a retificação do valor do seu bem, que se constituiria em inovação, devem ser resolvidos à luz da legislação vigente, jamais implicando na negativa da eficácia do inciso 2 do 173 do CTN relativamente à instauração da ação fiscal. O problema da utilização do valor do CUB retificado nos meses de abril, setembro e dezembro de 93 foi solucionado pela DRJ Santa Maria, mediante um acórdão da RJ de folha 186/197, que julgou parcialmente procedente a impugnação para considerar decaído o valor do imposto decorrente dessa retificação, mantendo no mais o lançamento, de modo que o novo auto de infração ficasse limitado às irregularidades e valores do lançamento anulado, sem que isso signifique que se esteja ratificando ou mantendo o lançamento anterior, até porque isso seria juridicamente impossível, pois, como assinala o próprio recorrente, o que foi anulado não mais existe no mundo jurídico, e o que não existe não pode ser ratificado ou mantido. Todavia, noto também que tal dissimilitude fática revela-se meramente acidental, uma vez que se o colegiado paradigmático, em caso de eventual inovação no lançamento que deu origem a imposto devido a maior, optou por manter em sua integralidade
a parcela a qual não se pôde atribuir inovação, a fortiori, em cenário onde houve redução do montante lançado por força de cômputo de exclusão, o que se deve concluir é que tal colegiado aqui optaria por manter a totalidade do novo lançamento, realizado consoante as folhas 20 a 35, revertendo, assim, o julgado recorrido quanto ao tema sob análise quando da realização do teste de aderência. Não há que se falar no presente caso, à luz do teor do paradigma, em qualquer parcela da nova autuação que decorra de inovação sem amparo legal, ou contrária ao sujeito passivo, descartando-se assim que no presente cenário o colegiado paradigmático acederia à ocorrência do efeito decadencial para o lançamento tal como fez o recorrido. Desta forma, né, com base no despacho de admissibilidade de agravo, eu também entendo como devidamente caracterizada a divergência interpretativa e, conclusivamente, conheço do recurso especial fazendário. Conselheiros, eu posso passar para o mérito? Então, eu vou passar para o mérito, aí os senhores vão pensando aí nessa linha de raciocínio que eu adotei. Aí no mérito, alinho-me aqui ao posicionamento do colegiado paradigmático por entender que também nos presentes autos, a matéria sobre ação fiscal e o consequente crédito tributário relacionado, vinculado à apuração de ILL realizada para o período base de 91, não se encontrava atingida pelo efeito decadencial por força da contagem estabelecida com fulcro no 1732, tendo como desacor a anulação do lançamento originário por vício formal. Mais especificamente, no presente caso, nota-se que, quanto à parcela remanescente da autuação, não houve qualquer alteração quanto aos critérios da hipótese de incidência quando do novo lançamento posterior, às folhas 20 a 35, de forma que se possa cogitar se estar diante de novo lançamento, tal como definido pelo colegiado APO. O que existe é um lançamento posterior, ajustado de forma favorável ao contribuinte, de forma a computar exclusão anteriormente desprezada, reduzindo-se assim o montante devido, mas note-se, com a parcela remanescente originária, referindo-se exatamente à mesma matéria e aos mesmos critérios de hipótese de incidência anteriormente utilizados para fins de cálculo do montante devido, a menos que desta alteração, repita-se, favorável ao contribuinte em sede de critério quantitativo. Em cenários como o presente, onde há redução do montante devido originariamente, oriunda de cômputo na base de cálculo de exclusão anteriormente desprezada, sem qualquer outra alteração no lançamento, seja quanto ao enquadramento legal ou quanto a qualquer outro critério da hipótese de incidência, rechaço que se esteja diante de novo lançamento, devendo-se assim manter a contagem na forma de 173.2 do CTN. A partir do acima exposto, em caso, tendo a ciência da nulidade do lançamento originário por vício formal sido cientificada ao contribuinte em 23 de 2 de 99, com o novo lançamento formalizado junto ao sujeito passivo em 5 de 5 de 99, não há que se cogitar destarte de decadência, a partir da contagem estabelecida pelo 173.2 do CTN, dispositivo que, reitero, entendo permanecer como plenamente aplicável aos presentes autos. Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, a fim de que se restabeleça o lançamento em sua integralidade. É como voto. Conselheiro Ideli, quando estiver pronto, é só avisar.
Só estava dando uma olhada para tentar descobrir onde foram parar os lançamentos de RPJ e CSL, né? Porque esse aqui é só o ILL, né? E eu ouvi a notificação de lançamento, alcançava os outros lançamentos. Eu achei só o de CSL, a decadência foi, a arguição de decadência foi afastada, é o 1803-00766, foi julgado aqui na turma especial, terceira turma especial da primeira sessão, afastou a arguição de decadência. E não sei que destino, deixa eu ver se ele teve segmento aqui. Recurso especial. Tem notícia de recurso especial, mas concordo. A gente já enfrentei casos em DRJ, né, assim, de alterações. A gente tinha a multa de ofício, por exemplo, que caía de 100% para 75% entre um lançamento e outro, alíquotas que foram reduzidas, né, que foram majorações que foram declaradas inconstitucionais, né, e esses ajustes, a autoridade fiscal constatando que o valor é indevido, ela não pode promover o lançamento sob pena de estatização, né. Então, essa correção para redução do crédito tributário, mantendo-se no mais as demais condições, eu concordo e acompanho a relatora. Conselheira Lívia? Só uma ressalva, desculpa. A Procuradoria pede, aqui no caso a gente está afastando, deixa eu ver, afastando a arguição de decadência e tem argumentos suplementares, né? Então, talvez o caso seja de provimento parcial com retorno. Aceito, ok. Provimento parcial com retorno, ok. Conselheira Lívia. Eu tenho ressalva quanto ao conhecimento, porque para mim paradigma e o recorrido, eles convergem, na verdade. O paradigma, ele trata de um novo lançamento que se alterou a base de cálculo do CUB lá, mudou o CUB, se isso é um novo lançamento ou não. Essa alteração tem a ver com a matéria que foi anteriormente anulada, ela está intimamente ligada. Então, por isso ele fala no voto, a matéria do processo anulado não estava atingida pela decadência. Então, toda a matéria do processo que foi anulada pode ser rediscutida, inclusive o valor do CUB. Agora, no caso dos autos, a gente está trazendo via novo lançamento uma matéria que não estava sendo discutida, porque exclusão indevida nunca foi discutida, porque se poderia ou não ter essa exclusão, nem sei o que foi, não é matéria do processo anulado. A matéria do processo anulado é só a base de cálculo de RPJ. Agora, você incluir uma exclusão indevida, você trazer para o processo agora uma coisa que já estava pacificada. Então, acho que é trazer por via transversa uma coisa que já estava decaída. Então, acho que se o colegiado do paradigma estivesse analisando isso agora, ele falaria, a matéria do processo anulado não estava atingida pela decadência, agora o processo anulado nunca discutiu exclusões, essa exclusão. Então, eu acho que o acórdão do paradigma não decidiria a favor do contribuinte no caso dos autos. Por isso, eu divido no conhecimento para não conhecer. No mérito, eu, até por essa minha visão, né, eu concordo com o recorrido. Acho que a matéria, a questão é ver o que é a matéria do processo anulado. Acho que a matéria do processo anulado tem que ser vista um pouco mais restrita, aquela visão do Rafael, do que é. Ele tem um voto muito bom do que é vício formal. Ele falou que o vício formal é aquele que permite o mesmo lançamento só corrigindo o vício. Então, é uma coisa bem pontual. E o mesmo lançamento só corrigindo o vício, eu não consigo fazer com uma exclusão indevida, porque eu vou ter que incluir coisas ali que não estão. Então, isso me parece um pouco mais profundo do que um mero vício formal. Por isso, também divido no mérito para negar provimento ao recurso, presidente. Ok. Conselheira Deli, pois não, pode falar. Eu tinha passado por isso também. Conhecimento eu não olhei. Da transcrição do voto aqui, ele me satisfaz, do paradigma me satisfaz. Mas o lançamento é feito, são aquelas notificações sem assinaturas, né? Então, por isso, são notificações de lançamento declaradas nulas por falta de assinatura. E aí a autoridade fiscal vai lá e vai refazer o mesmo lançamento. E o lançamento decorria do quê? Né, da falta de adição de ajustes por valor de investimento,
a fiscalização, prejuízo indevidamente compensado, então a notificação de lançamento vem em razão de falta de adições. A fiscalização, quando foi refazer esse lançamento, viu que só fizeram adições, deixaram de considerar que uma adição teria correlata uma exclusão, e aí inclui a exclusão para reduzir o crédito tributário. Né? Então, a mim me parece que essa é uma inovação que a própria contribuinte poderia, se a fiscalização não faz esse ajuste já no momento do lançamento para exigir menos, a própria contribuinte viria com essa arguição de mérito e a DRJ cancelaria essa parcela e o lançamento permaneceria íntegro. Então, eu não vejo prejuízo nesse sentido. O vício de falta de assinatura, ele é, na minha concepção, formal, né? E quando você vai refazer o lançamento, você pode refazer exatamente como está, mas se você está vendo um erro crasso, por que não excluí-lo? Né? Então, nesse sentido, eu acho que isso não prejudica a caracterização do vício como formal, mantenho o meu voto. Ok, conselheiro Toselli, pode falar? Não falei não, ele levantou a mãozinha. Eu levantei porque eu estou com uma dificuldade de acessar o e-processo e realmente eu estava tentando, a partir do voto, entender qual foi o racional para a DRJ ter anulado o lançamento primitivo. Ele cita esse artigo da IN, porque uma coisa é, a DRJ não levou em conta, então, a apuração do tributo pela falta de exclusão para anular. Pelo que eu entendendo aqui, o vício formal é um vício formal no sentido da notificação não ter preenchido os requisitos, vamos dizer, estéticos, entre aspas, da fiscalização. Foi isso, né? Esse o suposto vício. Então, na hora que anulou por vício formal por isso, aí a autoridade foi refazer o lançamento. E ao refazer o lançamento, reduziu o originário, porque levou a cabo uma exclusão que havia sido ignorado inicialmente. Eu acho que o quadro fático é esse, né? Não, tá, obrigado, é que eu não consegui o acesso aqui, é importante para a minha análise. Perfeito. Podemos seguir, presidente, da minha ordem. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar no conhecimento, vou acompanhar no mérito também. Entendi o raciocínio da conselheira Lívia, para não conhecer, mas discordo, porque o que a gente estava tratando ali era de uma exclusão, né, conforme a gente está dizendo aqui, não de uma exclusão que a fiscalização agora está considerando indevida e adicionando na base de cálculo, mas sim uma exclusão que a fiscalização entende que já deveria ter sido feita também no lançamento original, em favor do contribuinte. Por essa razão, eu também voto por conhecer, e no mérito também acompanho, porque nesse caso, como eu ia fazer justamente fazer o comentário que o conselheiro Edeli fez, né, se a fiscalização fizesse o lançamento novamente somente com a assinatura, certamente o contribuinte poderia entabular ali na impugnação no recurso voluntário, dizendo, olha, tem uma exclusão que não foi levada em consideração e a gente, em algum momento, teria que fazer esse ajuste. Por isso, não há um incremento ou uma alteração do critério jurídico propriamente dito, mas somente um ajuste da base de cálculo em favor do contribuinte por um erro detectado que não deveria, não poderia até, como comentou também a conselheira Edeli, um excesso de exação aí, vendo que há um erro e formalizar o auto de infração com um valor maior. Isso eu acompanho, presidente. Ok, doutor Fernando. Doutor Toselli, como vota? Presidente, quanto ao conhecimento, eu também entendo que, da linha da divergência, eu não consigo comparar isso. Eu vejo uma dessemelhança aqui fático-jurídica. Então, eu acompanho a divergência no conhecimento. No mérito, aqui é uma coisa interessante. O que eu penso? Se o contribuinte não tem esse vício formal e questiona essa exclusão, o lançamento ia ser reformado na via ordinária, porque a gente está aqui acostumado à redução inerente ao contencioso, que é justamente questionar algo dedutível, não indedutível, uma exclusão ou outra. Eu não vejo um ajuste no lançamento, para mim é diferente, um ajuste de base,
é totalmente diferente de um vício substancial. E aqui, partindo dessa premissa de que o erro foi formal mesmo, e a própria administração, de vez de mandar o mesmo auto assinado, ela já de ofício faz uma exclusão, ela já fez às vezes do próprio contencioso e até foi benéfico para o trabalho do próprio contribuinte. Eu não consigo visualizar que isso atrairia a regra ordinária, e sim, como bem exposto no voto, a regra excepcional do prazo via pós-anulabilidade. Então, resumindo, presidente, eu acompanho pelo não conhecimento a divergência e, no mérito, eu acompanho a relatora. É como voto. Ok, conselheiro Caio. Presidente, em relação ao conhecimento, eu acompanho a relatora. Eu entendo que tá bastante claro aí a demonstração do dissídio jurisprudencial no que tange a alteração da base quando a administração tributária vai refazer um lançamento anulado por vício formal. Ponto. Em relação ao mérito, olha, eu tenho muita convicção de que o recorrido é procedente. Isso porque, acho que primeiro a gente tem que voltar à natureza dos vícios formais. Os vícios formais, eles são diminutos, eles são formais. Até o professor Paulo de Barros Carvalho, antes de adentrar mais profundamente no construtivismo lógico-semântico e para a Academia de Filosofia, ele escrevia muito sobre a autoridade, o trabalho da autoridade fiscal. E ele diz muito que o vício formal, ele é o vício de data, ele é o vício da assinatura, ele é o vício da notificação, até porque o nosso artigo 142, por opção do legislador, ele é muito amplo. Então, posto isso, eu acho que a gente pode fazer um exercício contrário ao senso. Vamos supor que não houvesse esse vício formal, o contribuinte apresentasse a impugnação e falasse, faltou uma exclusão, correto? Seria dado provimento para cancelar uma parcela do lançamento, materialmente, cancelar uma parcela do crédito tributário. Então, quando é anulado por um vício de forma, um vício de notificação, um vício do aspecto puramente instrumental, e quando vai a autoridade praticar o ato administrativo e ela traz outro valor, na minha opinião, aí não existe, mas foi a favor do contribuinte, o contribuinte já iria alegar isso. Isso é especulativo, isso não está na lei. A autoridade, ela procedeu a uma nova apuração da base tributável, identificação da matéria tributável, que é tema do 142. Eu entendo que quando o lançamento é feito novamente, depois de uma anulação de forma, cabe à autoridade apenas corrigir o vício formal que foi identificado e ponto. Aqui houve nova quantificação da exação. Então, com muita convicção, eu divirjo no mérito, presidente. Ok, conselheiro. Então, ficamos assim, conhecido por maioria, vencidos Lívia e Toselli, que não conheciam do recurso. Com relação ao mérito, dar provimento parcial por maioria, com retorno à turma có, vencidos Lívia e Caio, que negavam provimento. Ok? Doutor, eu agradeço a participação conosco. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom, passamos agora, Patrícia, para o número 14 da pauta. Continua comigo. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Luandro Limitada. É um vídeo gravado, então não tem patrono. Eu que vou botar aqui no YouTube. Não é isso, Patrícia? Não tem ninguém aí, né? Nem para acompanhar, né? Exatamente, doutora. Tá, perfeito. Então, eu vou ler o relatório e depois eu coloco o vídeo aí para a gente assistir. Então, vamos lá, o processo está na pasta. Deixa eu ver aqui. Recurso especial interposto pela PGFN, em face do acórdão 1402, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, por meio do qual foram acolhidos os embargos opostos pela Fazenda Nacional ao acórdão 1402, 00857, para reconhecer a intempestividade do recurso voluntário e, no mérito, ratificar a decisão proferida no 1857 para cancelar a exigência pela ocorrência da caducidade. O acórdão restou assim emendado. Eu transcrevo
No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra o fato da decisão recorrida ter mantido o cancelamento da exigência pela ocorrência de decadência, mesmo tendo reconhecido que o recurso voluntário foi manejado a destempo pelo contribuinte. Alega a recorrente que o acórdão referido fere as disposições dos artigos 267 e 269, ambos do CPC 73, e os artigos 33, 35 e 42 do Decreto 70.235. Como paradigma da divergência alegada, apresentou o acórdão 9101000214, no qual restou assentado que a intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de suscitar decaído o direito do fisco a efetuar o lançamento. O recurso foi admitido por meio do despacho de folhas 822 e seguinte. O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial, aí eu transcrevo, pontua que a decisão está correta em face do quanto disposto no artigo 210 do Código Civil, aí transcrevo aqui, na medida em que, por óbvio, o Poder Judiciário reconhecerá o esgotamento do direito da União Federal de exigir débitos tributários, e ainda a condenará ao pagamento de verbas sucumbenciais por ajuizamento indevido de execução fiscal. Esse é o relatório, então eu vou passar para a sustentação oral aqui apresentada pelo patrono, item 14. Vamos lá. Eu já não estou mais acostumada a fazer esse procedimento, mas vamos ver. Aqui, acho que é para compartilhar um vídeo no YouTube. Esse aqui. Olá. Vamos ver. Boa tarde, ilustres conselheiros. Meu nome é Ingrid, sou advogada da empresa Luandre Limitada, hora recorrida. Trata-se na origem de auto de infração lavrado para a cobrança de tributos federais resultantes de suposta omissão de receitas no ano de 2002, sendo que parte dos débitos foi incluída no parcelamento especial instituída pela Lei 11.941 de 2009 no decorrer do processo. Continua em discussão, portanto, apenas os débitos referentes aos meses de janeiro a março de 2002, que, por sua vez, foram cancelados por este Conselho ao dar provimento ao recurso voluntário interposto pela empresa. Inconformada com a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ora em julgamento, pleiteando a manutenção dos débitos que não haviam sido parcelados, sob o fundamento de que a decadência não poderia ter sido reconhecida nestes autos diante da intempestividade do recurso voluntário. Contudo, conforme exposto em nossas contrarrazões ao recurso especial e no memorial enviado, a pretensão da Fazenda não merece prosperar, uma vez que, por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência deve ser analisada de ofício pelo órgão julgador, sendo que este egrégio conselho já se manifestou em outras oportunidades, no sentido de que, ainda que o recurso seja intempestivo, a decadência pode ser conhecida a qualquer tempo no processo. A ementa dessa decisão, inclusive, foi transcrita no memorial enviado aos ilustres conselheiros. No presente caso, a segunda turma da 4ª Câmara reconheceu a decadência do direito de lançamento dos débitos, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. No acórdão recorrido constou que houve recolhimento parcial dos tributos e que, exatamente por se tratarem de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, aplicava-se o artigo 150. Como se vê, ilustres conselheiros, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo que o provimento do recurso especial afrontará ainda o princípio da economia processual, na medida em que, por se tratar de matéria de ordem pública, já pacificada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o Poder Judiciário fatalmente irá reconhecer a inexigibilidade dos débitos de cobrança e ainda condenará a Fazenda Nacional ao pagamento das verbas sucumbenciais por ajuizamento indevido da execução fiscal. Vocês estão ouvindo a patrona? Eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo a patrona, estou ouvindo você e estou ouvindo a patrona, eu interrompi o vídeo aqui. Agora você está mudo. Eu vou entrar e sair porque eu não tenho mais a patrona, tá? Apareceu a... Oi. Vou aguardar você. No meu caso, eu estou com fone. Está com fone ou não? E aí, no fone de ouvido está aparecendo a nossa conversa. Mas a sustentação oral,
eu tive que tirar o fone porque está no notebook, mesmo estando com fone. Não sei. Eu perdi o vídeo, Fernando. Eu tenho até apareceu um emoticon de um quadrado com 2 olhos com um xizinho e uma... Então, tenta entrar, tá? Está aqui na minha tela. Eu não sei os outros. O vídeo está na tela, pessoal? Tá? Então tá. Vou voltar um pouquinho para o Caio ser. Já voltei a ver o rosto da patrona. Caio, voltei um pouquinho. Vou voltar um pouquinho, tá? Vamos lá. Vou lá. Reproduzir, tá? A inexigibilidade dos débitos em cobrança e ainda condenará a Fazenda Nacional ao pagamento das verbas sucumbenciais por ajuizamento indevido da execução fiscal. Além do mais, caso prevaleça o entendimento da União, o recurso voluntário que foi apresentado pela recorrida vai ser considerado inexistente, fazendo com que o acórdão proferido pela DRJ, que havia mantido o auto de infração, seja o ato constitutivo dos débitos para fins de contagem do prazo prescricional. E considerando que a referida decisão foi proferida em 9 de junho de 2010, é evidente a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do fisco em relação ao período em discussão. Portanto, a hora recorrida requer que seja negado provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, devendo ser mantido integralmente o acórdão que reconheceu a decadência dos débitos referentes aos meses de janeiro a março de 2002. Muito obrigada. Tudo certo? Todos aí? Então, vou passar para o voto. O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, a divergência jurisprudencial restou caracterizada conforme demonstrado no despacho de admissibilidade. Dele conheço. Ressalte-se que não está em julgamento a efetiva decadência ou não do lançamento de ofício efetuado e discutido nos presentes autos, mas sim apenas e tão somente a circunstância de saber se, frente a um recurso voluntário e intempestivo, tampouco há qualquer dúvida ou resignação a esse respeito, é possível ou não adentrar o colegiado à análise de mérito do recurso para declarar a decadência do lançamento ao entendimento de ser esta uma matéria de ordem pública. Bom, entendo-se que a razão encontra-se com a recorrente. Em primeiro lugar, transcrevo o 7235 no 33, no 35 e no 42, né, que são definitivas as decisões. O PAF, ele é cristalino a respeito do ponto. Sendo intempestivo o recurso, cabe ao órgão julgador de segunda instância apenas julgar a perempção e nada mais. E uma vez reconhecida a perempção, tem-se que a decisão de primeira instância se faz definitiva, sem nenhum espaço para alteração de qualquer espécie, mesmo que se argumente ser a decadência questão de ordem pública, ainda que tratá-la como preliminar. Isso porque a decadência é matéria de mérito, e não é dado ao julgador manifestar-se sobre mérito do litígio, se não ultrapassado o filtro do conhecimento do recurso. Nesse sentido, tem-se que o Código Civil, o novo CPC, também aplicável, né, subsidiariamente, 485, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Assim como no PAF, igualmente, não há nenhum dispositivo do CPC que expressamente autorize o juiz a resolver o mérito da demanda quando se reconhece a existência de perempção. O 210 do Código Civil, invocado pela contribuinte nas contrarrazões, e que apenas afirma que deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei, e nada interfere esse raciocínio. O conhecimento de ofício da decadência, como de resto das demais matérias de ordem pública, somente é possível uma vez ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso. E a tempestividade do recurso é fundamental para isso. A propósito do tema, eu cito aqui uma doutrina. Esse é o meu entendimento que se faz dos precedentes do STJ, também transcrevo. Também no STF, o mesmo entendimento, a ementa também eu destaco. E pelo exposto, então, eu dou provimento ao recurso da PGFN, intempestivo. Conselheiro Deli, quando estiver pronta.
Desculpa, conselheiro Delito, conselheiro Caio. Pode falar, Caio. Pode falar. E ele fechou o microfone. Caio, abre o microfone. Ao contrário. Eu ia aproveitar o tempo de reflexão da Edeli para falar, mas como a Edeli já vai falando, eu vou respeitar a ordem de votação, tá? Fernando. Presidente, como eu fui o relator do processo do acórdão recorrido, deixa eu até esclarecer também o que aconteceu. Na verdade, a gente julgou esse processo, foi dado como tempestivo o recurso voluntário, e ele era intempestivo. Eu não tinha percebido, eu ter contado um dia com 31, eu contei 30, e justamente o prazo terminava na sexta ou no sábado, e aí dei como tempestivo. A PFN embargou, né? E aí nos embargos ficou claro, o recurso era intempestivo. Na primeira vez, no primeiro acórdão, o Caio ainda não estava no colegiado, né? No segundo, acho que já estava, pelo que eu já olhei. A gente já tinha reconhecido a decadência no primeiro processo, né? No primeiro acórdão. Agora, fechar os olhos para isso, né? Então, assim, ainda foi uma situação sui generis, sem dizer se é questão de ordem pública, nesse caso aqui, ou se deveria ser conhecido ou não. Foi uma situação bastante peculiar naquele caso, né? Eu lembro que suscitou algum debate, mas, por fim, a gente acabou conhecendo mesmo de ofício aí a questão da decadência. Conselheiro Caio, pode falar. Tá mudo, conselheiro Caio. Presidente, só levantei a mão para avisar o conselheiro Fernando que eu também não participei nem do segundo, tá? Vamos manter a votação depois. Conselheiro Edeli. A gente já teve a oportunidade de discutir, inclusive com Demetrios, né, participou dos dois julgamentos aí, né, essa questão, né, Demetrios entendia que apreciar recurso intempestivo era ilegal, né, mas que uma vez o processo estando na turma, né, cabia ao colegiado fazer o saneamento, né, ali dentro da informalidade do processo administrativo, poderia determinar a extinção do crédito tributário ilegal, né, não pelo julgamento, mas sim pela revisão, né, de ofício que ele entendia ser possível pelas autoridades julgadoras, né. Eu discordo, né, acho que o PAF, que nós só exercemos competência, nós só podemos exercer competência de julgamento, e dentro dos limites que o PAF autoriza, né, como me vejo como autoridade administrativa aqui no exercício de competência administrativa, que depende da impugnação do sujeito passivo, lá nos termos do CTN, uma revisão que só é possível na presença de impugnação pelo sujeito passivo, e impugnação cujos contornos são definidos pelo PAF. Então, só se ultrapassada as regras atendidos os requisitos do PAF é que eu posso me manifestar sobre o crédito tributário exigido, e especialmente, somente nessas condições eu posso declarar a extinção do crédito tributário. Só nessas condições eu sou competente. Nessas circunstâncias, é claro, já havia uma evidência concreta ali, né, dificilmente refutável de que o crédito tributário estaria decaído. Mas nessas circunstâncias, diante da intempestividade do recurso, eu acolheria os embargos com efeitos infringentes, e o registro da decadência caberia à autoridade competente, né, para dar consecução ao crédito tributário, à autoridade administrativa, que só daria prosseguimento àquela execução se tivesse elementos consistentes para negar a decadência, né? Então, não deveria dar prosseguimento na cobrança diante de evidências concretas, né, de que o crédito tributário já estaria extinto pela decadência. Então, acompanho a relatora, entendo que
o colegiado ACOR não poderia ter extinto o crédito tributário porque não era competente para tanto, em razão da intempestividade do recurso voluntário, né? Na linha daquilo que o Alberto comentava, né, sempre dizia na turma, né, eu não abro envelope, então não me importa o que está lá dentro, né, como eu não sou autoridade competente para abrir o envelope, né, então nesse sentido, eu entendo que a gente também não exerce controle de legalidade, porque não temos competência estabelecida para isso, né, diante da intempestividade, concordo com a relatora, as vênias aí eu, conselheiro Fernando, já passei por esse sofrimento também, mas diante de tantas circunstâncias ali de dificuldade que a gente enfrenta como autoridade julgadora, vendo créditos tributários manifestamente improcedentes, uma linha segura de atuação tem que ser estabelecida e para mim, essa linha segura é a delimitação da competência diante das regras do PAF, e aí exerço a minha função de servidora pública notificando na decisão eventuais vícios a quem eu entendo cabe fazer a correção, né? Mas não invocando aqui uma função de controle de legalidade, acho isso muito perigoso, inclusive, né, assim, porque a nossa atividade, né, a exclusão de crédito tributário, ele se sujeita a controles, né, a responsabilização, então, tenho para mim que a posição mais segura é agir aí dentro desses definir para mim, né, como mais seguro, agir dentro desses limites de competência, e é por isso que eu concordo com a Fazenda que tem que ser reformado o Código Recolhido. Ok, conselheira Lívia, como vota? Tem uma visão bem semelhante à do Dr. Demetrios. Ele tem uma declaração de voto muito boa, que ele explica toda a questão do princípio da verdade material e tal, e ele bate nesse ponto de controle de legalidade mesmo. Ele coloca até pelo 63 da Lei 9784, né, ele fala: o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. É parágrafo 2º, não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Então, esse ponto que ele falou do controle de legalidade está exatamente rebatendo esse argumento que é do 63 da Lei do Processo Administrativo. E eu tenho a visão de que nós exercemos, sim, controle de legalidade do ato administrativo também, então, por isso, acompanho, divido para negar provimento, não é? Negar provimento ao recurso pedindo vênias, entendo toda a discussão, mas tenho essa visão um pouco mais ampla do que é o papel, isso na segunda instância, na turma ordinária, né? Aqui, para a gente, Câmara Superior, tem a questão da admissibilidade, enfim, divergência jurisprudencial seria outra questão, mas na turma ordinária entendo que dá, sim, para colocar na competência de controle de legalidade do ato. Então, não divido. Conselheiro Fernando. Bom, presidente, vamos lá, né? Eu que criei o problema, né? Agora vamos tentar solucionar. Olhando a minha decisão hoje, talvez eu não tomasse a mesma decisão lá atrás. Não sei, eu tenho uma certa preocupação aqui. Vou dizer hipoteticamente, tá? Que lá eu tivesse visto que tinha decadência no primeiro julgamento, eu tivesse visto que tinha uma decadência, mas ele fosse intempestivo, eu não conheceria do recurso, tá? Diante do fato concreto de eu ter me pronunciado sobre a ocorrência de decadência, deixar bem claro, numa outra situação, eu não avançaria nesse ponto, até porque depois começa uma discussão até onde vai a questão que é de ordem pública, aí é algo extremamente complicado você avançar nessa discussão, e se 8 pessoas discutirem, é capaz cada uma ter uma posição diferente, né? Sem dizer que a gente teria que trazer o mérito sempre que um recurso fosse intempestivo, ou pelo menos separar o que você acha que é de ordem pública do que você acha que não é. Eu não tenho dúvida que a questão de decadência é de ordem pública, né? E eu
não deveria, se eu tivesse percebido, eu não abriria o envelope. Mas, por força da circunstância, eu abri o envelope, porque achei que o recurso era tempestivo ali por um dia, e depois que eu abri o envelope, eu me sinto desconfortável. Então, eu vou votar com a divergência, na verdade, nesse daqui, mas eu farei uma declaração de voto para explicar os contornos do porquê nesse processo eu estou avançando nesse ponto, onde normalmente não avançaria, mas já que errei, vislumbrei uma situação que eu não poderia mais deixar passar. No meu entender, lógico. Então, com a devida vênia, presidente, vou conhecer, mas vou manter minha decisão lá, fazendo uma declaração de voto aqui, tá? Ok, conselheiro Fernando. Conselheiro Toselli, como o senhor vota? Presidente, sou sincero que é um caso que eu estaria em cima do muro, não fosse agora os esclarecimentos do doutor Fernando. Porque no primeiro lance de olhar, nunca tinha analisado a matéria, não sou um PhD, um doutor em direito processual, mas do ponto de vista do desenrolar e do racional do voto da relatora, realmente me parece que se você for dar um rigor processual, não faria sentido passar adiante, diante de uma preclusão, morreria ali. Por outro lado, já me sensibilizou também a fala da Ideli com a conselheira Ive da nossa atividade enquanto órgão revisor de legalidade, o que faria com que essa briga fosse um pouco mais, digamos assim, com as mesmas armas, e aí teria um enfoque ou outro para o julgador tomar partido. Mas aí eu estava percebendo qual é a função agora. O recurso subiu. Nós estamos aqui para ver quem tem razão, o acórdão recorrido ou o paradigma. E aí, nesse choque, eu vou ficar com a atividade administrativa típica nossa de revisor. E eu não consigo, nesse momento de instância especial, reformar o acórdão do Fernando. Se ele não tivesse aberto o envelope, eu tomaria talvez outra medida, mas assim, e nem sei qual por hora. Mas nesse caso específico, uma vez o acórdão recorrido já ter superado essa questão e reconhecesse de ofício a decadência, eu não consigo fazer o meu lado processual ir mais forte do que isso nesse momento. Mas confesso que é mais um dos temas de Câmara Superior nesses meus 8 meses, que é uma matéria muito legal de se discutir e que pode provocar bons debates aí para o futuro na academia, ou, de repente, aqui até a gente, né, que a gente capacidade do ser humano de tomar novas decisões e refazer pensamentos, eu acho que isso é inerente e é nobre de qualquer jogador. Mas, nesse momento, eu fico com exatamente dos mesmos termos do doutor Fernando, que, inclusive, facilitou, porque ele mesmo foi quem proferiu o voto do recorrido. Enfim, presidente, eu acompanho a divergência. Ok, conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu só gostaria de registrar algumas situações. A doutora Lívia abriu divergência com base numa linha do doutor Demetrios, que foi meu colega de turma ordinária por uns bons anos, e eu discordo um pouco da questão de que nós temos primordialmente uma função de revisão de legalidade. Eu acho que, eu não enxergo dessa forma, eu acho que, na verdade, é uma das nossas prerrogativas jurisdicionais, né, a questão da revisão de legalidade, mas o meu entendimento é diverso do Dr. Demetrios. Eu acho que nós exercemos jurisdição, atipicamente dentro do Poder Executivo, mas é totalmente jurisdicional nossa função, não revisional. Dito isso, por quê? Porque é diferente da doutora Lívia, meu pensamento, mas acho que a gente se encontra em muitos pontos, e com a data máxima vênia, presidente, tem pontos do seu acórdão que eu vou divergir, por conta da classificação de decadência como matéria de mérito. O próprio Código Civil, o próprio Código de Processo Civil, ele já vai nos levar à faculdade do juiz decidir, artigo 487,
haverá resolução da demanda quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento, né, ocorrência de decadência ou prescrição. Então, ainda que ela é uma matéria que faça coisa julgada, ela é conceitualmente preliminar ao mérito. O Código Civil, ele autoriza expressamente o juiz a conhecer de ofício. Então, a partir do momento que tem uma autorização expressa do CPC, que se aplica por força do seu artigo 15, subsidiariamente ao 7235, e o 7235 ele é silencioso em relação a isso, é um caso da aplicação direta do 487 para o julgador administrativo ter a faculdade. Isso quer dizer que, exatamente, o Fernando seria obrigado a fazer isso? Não. Mas a partir do momento que o Fernando o fez, ele fez dentro da lei, por conta da autorização do artigo 487 do próprio Código Civil, de processo civil. E mais do que isso, a jurisprudência da STJ, ela já deixou muito clara que a matéria de ordem pública é passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. É aquela estritamente de direito cuja apreciação independe de dilação probatória e alegação pela parte. Então, se a gente fazer um vínculo não só de todas as alterações legais, como o entendimento do STJ, com o princípio da efetividade do processo administrativo e os valores do cárcere da celeridade, não adianta agora a gente, já foi declarada a decadência, tem base legal para o Fernando ter feito isso, a gente vai reverter isso para tirar a eficácia do processo administrativo, para o contribuinte acionar o judiciário fazer o que nós já fizemos e a fazenda ser sucumbente. Então, eu falei tanto porque posto isso, eu divirjo e vou apresentar uma declaração de voto, presidente. Ok, conselheira Lívia pediu a palavra, depois conselheira Edeli. Pois não. Só para esclarecer o meu voto, eu citei o doutor Demétrio só em contraponto ao que a doutora Edeli estava falando, mas eu não adoto a linha dele é muito mais aberta, verdade material eu não adoto, eu já julguei até que o julgador não tem que conhecer de ofício, inclusive fui vencida, porque eu disse que o julgador não tinha que conhecer de ofício algumas matérias, fui vencida nessa, que a turma disse que ela tinha que conhecer de ofício, eu sou um pouco mais processualista. Então, eu concordo totalmente com o que o senhor disse, doutor Caio, que não é uma obrigação nossa, mas está dentro da prerrogativa jurisdicional do julgador. Então, eu não vou pelas conclusões agora que está se formando a maioria aqui, não, estou totalmente com vocês. Conselheira Edeli e depois conselheiro Tozelli. Eu só vou pedir declaração de voto também, porque assim eu consigo, eu evoluo nos meus escritos já sobre essa questão, e especialmente por conta da referência final do conselheiro Caio, eu acho que o crédito tributário não pode ser cobrado, não poderia ser cobrado com a reversão da decisão. A autoridade administrativa, frente a uma decisão, né, ainda que retirada a competência, mas que afirmava essa circunstância, ela não pode dar prosseguimento à cobrança do crédito tributário sem justificar que entendia não estar decaído. Né? Então, eu quero fazer esse acréscimo também, só para pedir a declaração de voto. Conselheiro Tozelli, depois conselheiro Caio, e a gente encerra. Pode falar, conselheiro Tozelli. Eu fui breve, que eu pedi a palavra quando a doutora Lívia estava falando. Doutor Caio, salvo o melhor juízo, acho que os 4 têm o mesmo, está muito alinhado em termos de racional para essa decisão. Eu não vejo nenhuma diferença em relação aos próprios fundamentos, salvo o melhor juízo. Conselheiro Caio. O senhor pediu a palavra? Eu só vou ser muito breve, que eu já tomei muito tempo do colegiado. Eu ia falar que eu discordo da doutora Edeli, eu acredito que seria uma situação de cruz e espada da autoridade fiscal da unidade local, e ela iria sim proceder à cobrança, porque ela iria olhar para o julgado dessa Câmara Superior e ele ia ficar, data máxima vez, na autoridade tributária, e ia ficar com temor de prevaricação e iria proceder à cobrança, sim. Então eu acredito que é exatamente por isso que é importante a gente manter essa prerrogativa do julgador. Obrigado. Ok, doutor Caio, então ficamos assim. Conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencida a relatora e a conselheira Edeli. Voto vencedor, então, doutor Fernando Brasil, DV Caio e DV Edeli, certo? Então, Patrícia, pode interromper a gravação, por favor?